Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre zona de conforto e aceitação. A diferença entre aceitação e zona de conforto. Continuando aquela nossa série de vídeos, nosso bate-papo sobre a diferença entre dor e sofrimento. E por incrível que pareça, aceitação e zona de conforto também entra muito nesse diálogo, nessa conversa. Uma vez me perguntaram, não lembro onde foi exatamente, mas me perguntaram, Henrique, como que eu sei que eu estou numa zona de conforto e como eu sei que eu estou aceitando a situação, né? E eu achei essa pergunta muito boa. Como a gente sabe que a gente está procurando aceitar a situação no sentido tipo, Rick, eu aceito essa situação e não perturbo a situação, e quando eu sei que eu estou numa zona de conforto, tipo assim, né? Eu aceito, mas também não me mexo. A diferença entre zona de conforto e aceitação é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, sabe? Eu vejo que, como, como posso dizer, o conforto, ele é algo ruim, essencialmente? Não. O conforto, ele é importante. Ele é importante para quê? E quando? Essa que eu acho que são sempre as melhores perguntas, porque eu vejo que é uma tremenda ignorância querer pegar tudo e querer colocar em caixinhas de bom e ruim, sabe? Sem a gente refletir sobre a utilidade de cada coisa, sabe? No caso, por exemplo, da zona de conforto. A zona de conforto é essencialmente algo ruim? Depende. Qual momento? Para quê? Quando? Aí é que entra o autoconhecimento. Porque a, a principal diferença e a essencial diferença entre você estar numa zona de conforto ou no processo de aceitação é a seguinte: a aceitação é o momento aonde não existe ação, porém é um momento de reflexão. Então, quando a gente aceita uma situação, é para a gente conseguir ter clareza na nossa mente, para a gente agir de maneira efetiva. Vocês vão perceber o seguinte: toda vez que vocês vão agir, fazer alguma coisa, tomar alguma medida em que existe resistência ou negação da realidade, o problema ele é sempre piorado. Se é que existe essa palavra, ou seja, o problema piora. Quando vocês agem com parcial aceitação, ou seja, vocês agem não aceitando aquilo que está acontecendo, vocês sempre vão piorar a situação, porque vocês não estão tendo clareza da situação. Uma pessoa que age por negação da realidade, ela na verdade ela está o quê? Acrescentando mais problema na realidade. Eu não aceito isso. E aí a pessoa age nessa negação, isso não existe. Tipo, está acontecendo um problema na vida da pessoa. E a pessoa nega o problema. Não, isso não está acontecendo. Nega. Não, isso não é verdade, isso não está acontecendo. Essa pessoa, quando ela vai agir, ela nunca age de maneira efetiva para resolver a situação. Porque ela nega a situação.
ela vai tentar, na verdade, maquiar a situação para diminuir o desconforto, mas ela não consegue resolver. É tipo aquela piada, eu imagino que é uma piada que todo mundo já ouviu, do homem que chegou em casa e viu a mulher traindo ele no sofá. Aí o que ele fez? Jogou o sofá fora. Isso, apesar de ser uma piada assim, bem esdrúxula, mas ela pinta essa situação no sentido de o cara chegou em casa e viu a mulher traindo ele. Ele negou a situação, ele negou a realidade. Ele não quer aceitar que a mulher estava traindo ele. Ele não quer aceitar isso, ele nega isso. E aí o que ele faz? Ele joga o sofá fora. Isso é um exemplo típico, apesar de ser uma piada, eu vejo isso muito acontecendo. Quem nunca, né? Tipo, ficou sabendo de alguma coisa difícil de confrontar e aí negou. Não, não quero. Não, isso não é verdade. A pessoa ela nega porque ela tem medo de confrontar aquilo. Ela prefere ficar na zona de conforto desconfortável, como a Inara falou. Aí, nesse caso, a pessoa ela se coloca numa zona de conforto desconfortável. Mas vamos falar sobre zona de conforto a seguir. Então, um outro exemplo, por exemplo, de quando a gente resiste à realidade. Nesse caso da resistência, muitas vezes não é um fato fatídico. Às vezes pode ser uma coisa continuada. Sabe, por exemplo, aquela pessoa, aquela mãe que tem um filho ou uma filha que está tendo problemas com drogas ou com álcool. E ela não quer olhar para isso, ou seja, ela resiste. Ela resiste a olhar aquilo que está na frente dela. Então vocês vão perceber que resistência e negação são como se fossem irmãos, né? Apesar de ter uma diferença bem tênue entre uma e outra, toda resistência acaba sendo uma negação. E toda negação acaba sendo uma resistência. Apesar de que na resistência pode não haver uma total negação. A pessoa ela pode negar 50%. Ela aceita uma parte, mas ela nega a outra. Sem aceitação da realidade, total aceitação da pessoa, total aceitação da situação, não existe eficácia na hora de resolver. Outro dia, cadê? A Sabiá mandou mensagem falando que não ia participar hoje, mas Sabiá, quem não sabe, Sabiá é a Marisa, tá? A Marisa contou uma história para mim esses dias que eu achei muito interessante, de que ela começou a fazer um curso de filosofia numa escola de filosofia da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia bem famosa, inclusive, né? Talvez vocês já conheçam. E numa aula de filosofia, ela estava contando que um homem, as pessoas estavam sendo convidadas a falar um pouco sobre a vida delas e tudo mais. E aí um homem chegou e falou assim: "Eu sou escravo do cigarro". E ela disse que a primeira, como é que se fala? A primeira resposta das pessoas, assim, a primeira reação das pessoas em volta foi negar isso nele. Tipo, não, você não é escravo. Não, você não pode se ceder a ser escravo do cigarro. Você não pode se render ao vício. Você não pode isso, você não pode aquilo. E a própria Marisa também falou que um pouco da reação dela também foi sobre isso. Ela falou que tentou conversar com ele, falou alguma coisa com ele, não nesse tom positivo, mas num tom mais compassivo, mas que ele totalmente irredutível, assim. Ninguém conseguiu convencer ele e tudo mais. E aí eu perguntei para ela, alguém aceitou a situação dele? Alguém aceitou ele como ele é? A situação como é? Ela parou, pensou assim, Henrique, eu acho que não. Eu acho que no fundo ninguém aceitou ele, a situação dele. Parando para refletir agora, parece que todo mundo rejeitou isso, né? É como se estivesse invalidando aquilo que ele estivesse falando, como se não estivesse aceitando
que de fato ele é um escravo do cigarro. A maioria, ela falou assim, não, todo mundo rejeitou isso, todo mundo negou isso, ou resistiu em aceitar isso. E eu falei para ela, é por isso que ele não aceitou a ideia de vocês. Porque ninguém aceita uma ideia vinda de alguém que rejeite ou negue ou resista ao que a pessoa está falando. Ninguém muda por alguém que não se sinta aceito. É o paradoxo de mudar uma pessoa. Postei sobre isso semana passada, se eu não me engano. O maior paradoxo de a gente ajudar uma pessoa para ela mudar de vida é não desejar isso. Quanto mais você deseja que uma pessoa mude, é porque você está rejeitando como ela é, como ela se encontra. Ou seja, você está negando uma parte daquela pessoa, uma parte do comportamento dela, uma parte de quem é, uma parte do comportamento dela, da personalidade dela. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que não estão sendo aceitas. Elas sentem que não estão sendo acolhidas. Acolhimento é total aceitação. Então, ela simplesmente, ao mesmo tempo que você resiste a ela, ela resiste a você. E num ambiente com uma pessoa onde ela se sente totalmente aceita, a pessoa pode chegar e falar a coisa mais esdrúxula do mundo, ela pode falar a coisa mais horripilante do mundo, e ela se sente aceita, não que necessariamente você concorda com ela. Aceitação não é concordância. Aceitação é isso está acontecendo, ponto. É isso, ponto. É não negar a realidade ou resistir à realidade. A pessoa pode chegar e falar para você que assassinou uma pessoa no passado. Você pode não concordar com o assassinato, óbvio, mas você não nega isso. Tipo, não, você não fez isso, ou você resiste a essa informação, tipo, não é possível que essa pessoa tenha feito isso. Da mesma maneira que a gente mede, a gente é medido, né? Quem assistiu o Clube do Livro acompanhou, tem um capítulo que a gente fala só sobre isso, né? Na medida que a gente julga, a gente é julgado. O que isso significa? Na medida em que a gente resiste a realidade resiste a nós. Se vocês negam ou resistem ao que uma pessoa está trazendo, ela vai resistir e vai negar ao que a sua reação na mesma medida. Então, sem total aceitação da realidade, a gente não consegue mudar a realidade, porque a realidade vai resistir a nós. E a gente nunca vai conseguir agir com eficácia para, de fato, transformar a realidade. A gente só consegue mudar e transformar uma realidade quando a gente tem total aceitação da realidade. Ou seja, uma total sinceridade. Lembra dos três pilares do autoconhecimento? Coragem, sinceridade e disciplina. Nesse caso, a gente vê a sinceridade. Tem que ter coragem também, muitas vezes, porque a realidade muitas vezes é dura. Então, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, a coragem de encarar, muitas vezes, a dura realidade das coisas. E a gente também tem que ter sinceridade, no sentido de humildade, de aceitação, de resignação à realidade. Para a gente transformar a realidade, a gente só consegue fazer isso com 100% de aceitação da realidade. Então, a aceitação é essa fase aonde a gente não age, mas a gente busca olhar para dentro de nós mesmos e ver se existe algo dentro de nós que está resistindo ou sendo negado do momento presente. Então, a aceitação é essa fase. Quando que a aceitação se transforma em zona de conforto? Quando a gente aceita, a gente tem clareza na mente, a gente já recebeu a orientação interior, a intuição, a gente já refletiu
sobre a intuição, sobre o insight, sobre a inspiração. Já refletimos sobre a melhor maneira de agir, já fizemos um planejamento, agir assim, 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 tá, vamos começar dessa maneira, mesmo que depois tenha que reformular, transformar, modificar, tudo bem. Mas a pessoa já teve a clareza do que ela precisa fazer e ela não faz. Aí entra a zona de conforto. E aí entra o sofrimento. A diferença entre aceitação e zona de conforto é: você já teve a inspiração, você já sabe o que você precisa fazer, você já tem clareza e você não faz. Você nem começa e você fica empurrando com a barriga. Toda zona de conforto, quer dizer, perdão, nem toda zona de conforto é uma negação da realidade. Muitas vezes, e vou ser bem sincero, na maioria das vezes, todo mundo aqui sabe o que precisa fazer. É raro, acontece, mas é muito raro uma pessoa ela tá com a mente tão perturbada, tão embelotada, ou muitas vezes tão obsidiada, que ela não sabe o que fazer. Ela está completamente perdida. Completamente, assim, 100%. Ela não sabe nem o próximo passo. Tipo, a pessoa não sabe nem que pode fazer uma oração. Tipo, nada. Buscar alguma ajuda, um centro espírita, sei lá, qualquer coisa que seja. É raro, mas acontece. Mas eu vou falar, é muito raro a pessoa não saber nem o próximo passo. Tipo, tá completamente perdida. 99,9% dos casos, a pessoa ela sabe, mas ela não faz. Seja por insegurança, medo. Ontem mandaram lá na caixinha de perguntas falando uma questão sobre dúvida, né? Tipo, Henrique, quando eu sei que está na hora de mudar? Quando eu esqueci a pergunta, mas é alguma coisa nesse sentido. Quando eu sei que é a melhor hora de mudar? E eu respondi para ela, falei, olha, se você está refletindo sobre isso, é porque já tem a vontade de mudar. Senão você não estaria nem perguntando. Então, talvez já fosse o momento de você começar um projeto de mudança. Muitas vezes, a dúvida ela é um artifício para se manter na zona de conforto. A pessoa ela já sabe o que ela precisa fazer, mas ela fica, será que é certo? Será que é errado? Isso é autossabotagem. Ela fica se questionando, criando dúvidas sobre o que ela sente, para ela não ter que fazer nada, para ela não fazer nada, para ela não assumir a responsabilidade da ação da mudança. Vocês percebem o seguinte: no processo de aceitação, a gente precisa de conforto. Quanto mais conforto a gente tiver nesse período de aceitação, melhor, né? Imagina, aceitar a realidade tal como ela é, aceitar as pessoas tal como elas são, num, 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 num ambiente caótico, cercado de pessoas caóticas. Então, muitas vezes, pessoal, a gente precisa, sim, se retirar um pouco do convívio excessivo social para a gente conseguir aceitar as situações das pessoas tal como elas são. Aí, ou seja, a gente refletir dentro de nós onde está a resistência e onde está uma possível negação do que está acontecendo. Nesses momentos, é claro que a gente precisa de desconforto. Imagina, vocês estão passando por uma situação difícil aceitação. E aí
Vocês querem chegar em casa e vocês querem o quê? Deitar na cama de vocês. Limpa, macia, cheirosa, para vocês poderem relaxar o corpo, para vocês poderem entrar dentro de vocês. Certo? Ou alguém quer chegar em casa e deitar numa cama de prego afiada. Ai, vou deitar nessa cama de prego bem afiada para eu poder entrar dentro de mim e aí ver o que está errado de dentro de mim, que tá negando, resistindo. Isso seria um sadomasoquismo em altíssimo nível. A zona de conforto, o conforto, nesse processo de aceitação, ele é ótimo. Ele, na verdade, vai o quê? Ele vai, como é que se fala? Ele vai potencializar esse momento de autoconhecimento. Quem aqui vai sentar em meditação, por exemplo, numa postura que é muito desconfortável? Não tem como, essa pessoa não vai meditar. É preciso o quê? Uma postura que seja o mais confortável para ela possível, e conforme o corpo for se habituando à postura, né, for fazendo yoga, um dos motivos da yoga é esse, é preparar o corpo para sentar para meditar. Uma pessoa que tem tipo um alongamento muito ruim, ou seja, ela é muito travada, essa pessoa vai sentar para meditar, ela não vai conseguir, porque é extremamente desconfortável. Isso mostra o quê? Que o conforto na hora da não ação é válido, é bom. No momento da não ação, que é o momento da aceitação. No momento de introspecção, sem ser, obviamente, quando a gente vai fazer asana, porque asana não é não ação e ação ao mesmo tempo, aí sim, a gente vai sentir desconforto, porque a gente vai estar trabalhando ativamente no corpo, os desconfortos do corpo e da mente. Beleza? Agora, em momentos de introspecção para observar que existe de resistência, negação dentro de si em relação ao social, a uma situação ou uma pessoa, é claro que o conforto é maravilhoso, é potencializador. Agora, teve um insight, refletiu, meditou, veio a inspiração, teve a certeza, sentou, planejou, organizou, não age, aí é zona de conforto maléfica. Aí é sofrimento. Porque existe o potencial para ação e vocês não agem. Aí a dor se transforma em sofrimento. Porque muitas vezes, pessoal, quando a gente está no conforto e a gente olha para a gente, muitas vezes vai ser desconfortável. Então a gente não precisa, nesse momento, potencializar o desconforto. Porque se a gente está negando ou resistindo a algo ou a uma pessoa, isso por si só já é desconfortável. Então a gente não precisa criar mais desconforto para a gente lidar com o desconforto interno. Isso é o tal de querer pagar sofrimento com mais sofrimento. Resistir e negar já é desconfortável. Para que criar mais desconforto? Faz o menor sentido. Aí sim, a gente pode entrar numa zona temporária de conforto para a gente resolver os nossos desconfortos internos de resistência e negação. A clareza veio, a orientação interior, o insight, a sabedoria, a intuição. Aí é hora de levantar da zona de conforto e partir para a ação. Esse é 99% dos casos das pessoas que permanecem em zona de conforto. Porque Deus é misericordioso e generoso em níveis intelectualmente incompreensíveis.
A pessoa, às vezes, quer tá negando, tem ego que faz isso, nega a orientação e resiste, inclusive, receber a orientação. Só que Deus é tão misericordioso que ele vai e coloca uma pessoa na frente dela que vai falar exatamente aquilo que ela está resistindo. Quem aqui? Quem aqui nunca passou por uma experiência dessa? Você está lá resistindo, está negando, não quer olhar para isso de jeito nenhum. Aí chega uma pessoa e fala exatamente aquilo que você nega. Aí tu fica, pô, cara, eu não queria saber disso, nem me conta. Tu foi e me contou, cara, nem tava querendo saber. E às vezes não é nem uma pessoa contando, às vezes acontece alguma coisa no cotidiano, no dia a dia, e vocês são confrontadas a olhar isso. Aí tu olha para a realidade, pô, cara, não, pô, não é possível, tô fugindo disso a todo momento e só encontro isso. Quem nunca passou por situação assim? Todo mundo já passou por situação assim, né? Esse é o caso de 99,9% das pessoas que estão na zona de conforto. 0,001 é pessoas que estão assim muito, muito, muito perturbadas e isso envolve já processos obsessivos também, que a pessoa tipo assim, ela tá tão desnorteada que ela não sabe nem o próximo passo que ela precisa dar. Existe casos, sim, existe, mas são raros. Eu entendo a difícil compreensão intelectual disso, porque hoje em dia a gente carrega a ideia de que aceitar é concordar. Aceitar é simplesmente não resistir ou negar o que está acontecendo. É literalmente isso. Tem pessoas, por exemplo, que negam ter dívidas. Elas resistem ao fato de, por exemplo, que elas estão endividadas. E isso faz o quê? Elas criarem mais dívidas ainda. Aceitar sempre. Tolerar, nem sempre. Aceitar é para a gente ter clareza, paz mental, para a gente agir da melhor maneira quando tiver que agir. Eu dei esse exemplo lá no Clube do Livro, mas quem lá não está lá no Clube do Livro, eu vou dar aqui de um exemplo da minha própria vida, que aconteceu pessoal na minha vida. Que eu estagiei na Defensoria Pública durante muitos anos da minha vida, quando eu fazia direito. E tinha uma outra estagiária, uma senhora, ela já devia ter uns quase 50 anos, que essa moça, essa mulher, ela sempre procurava me botar para baixo, falar mal de mim. E ela falava, não falava pelas costas, não, ela falava para todo mundo ouvir na minha cara, com eu presente ou com eu no presente. Ela simplesmente me pegava para ela me crucificar. Falava mal, mentia, inventava coisa, tentava me depreciar, me rebaixar. E eu nunca rejeitei isso, eu nunca neguei isso. E por isso eu nunca perdi a minha paz nessa situação. As minhas chefas chegavam para mim e falavam assim, a própria defensora da vara, que acabou no final, assim, eu estagiei tantos anos lá, que ela acabou se tornando minha amiga, né? As duas servidoras. E ela chegava e falava assim, e como é que você aguenta? Porque ela vem, ela fala mal, ela, ela mente, e tu não dá um pio, tu não fala nada. Eu simplesmente respondo, não me afeta. Não levo para o lado pessoal. Agora, se eu tivesse negando ou resistindo ao fato dela estar fazendo isso me geraria incômodo interno. Mas eu nunca tive uma orientação, um impulso, um insight, ou qualquer coisa nesse sentido, um impulso para agir. Eu nunca senti isso. Olha, eu fiquei estagiando com ela juntos, assim, quase um ano. Eu nunca senti de fazer nada. Simplesmente ignorava. De fato, assim, ela ficava falando, eu ficava ligando, fazendo o meu trabalho lá e, tipo, não me afetava.
Eu concordava? Não. Eu sabia que ela fazia, eu sabia o que ela fazia, eu sabia o que ela falava, eu não estava concordando, eu não estava reforçando ela fazer isso. Eu simplesmente ignorava. Ignorava no sentido de eu não reagia a isso, eu não ignorava no sentido de negava, tá? Simplesmente não me afetava. Teve um belo dia que eu cheguei para estagiar, ela já estava na sala e só tinha eu e ela, coisa que era rara de acontecer, mas só tinha eu e ela na sala. Eu sentei e ela, eu sentei, ela virou a cadeira para mim e falou assim, Henrique, e aí começou, começou a falar mal de mim, e começou a falar, tipo, olha a coisa horrível que você fez, olha, você não vale nada, você não presta, você não faz nada certo, que não sei o quê. Nesse dia, em específico, com ninguém na sala, eu senti um impulso de fazer alguma coisa. Eu senti um impulso de falar alguma coisa. E na total aceitação da realidade, com muita paciência e com muita calma, porque a aceitação traz isso, eu olhei nos olhos dela e falei assim: por que você faz isso comigo? E eu falei na maior tranquilidade, na maior paz. Eu olhei nos olhos dela e falei calmamente: por que você faz isso comigo? Ela simplesmente começou a chorar copiosamente, levantou e foi embora. Nunca mais voltou. Ela pediu transferência de vaga no mesmo dia e nunca mais voltou. Então vocês percebem que a aceitação da realidade ela traz clareza para a resolução de qualquer coisa de maneira eficaz. Aí vocês devem pensar, Henrique, mas por que, que essa intuição, essa inspiração não veio meses antes? Por que, que você teve que passar por isso meses? Sei lá, vai ver, eu tinha alguma coisa com ela de outras vidas que eu tinha que passar, resolver, enfim, algum aprendizado pessoal meu, ou simplesmente porque meses antes não seria totalmente eficaz. Mas a sabedoria interior, com toda a sabedoria infinita que existe, entendeu que aquele momento, naquele dia, com aquelas palavras, seria o momento aonde o mal seria cortado pela raiz, assim, digamos. A resolução seria 100% eficaz, e foi o que aconteceu. Então, vocês podem pensar, Henrique, você estava numa zona de conforto antes de agir? Sim, eu estava. Eu estava procurando permanecer o mais confortável possível nos momentos de aceitação. Agora, quando a inspiração veio, eu não pestanejei um segundo sequer. Eu não fiquei duvidando, eu não fiquei questionando. Eu saí da zona de conforto quando eu precisei agir. E eu agi e a situação foi resolvida no menor esforço possível. A dor é inevitável, ou seja, no sentido de pessoas vão falar mal. Seja você uma pessoa famosa ou não. Por quê? Sei lá. As pessoas têm os conflitos delas. As pessoas têm os problemas delas, têm as questões delas. Você pode fazer uma coisa e uma pessoa fala bem e a outra pessoa fala mal. E não vai ter nada a ver com o que você está fazendo. Vai ter a ver com a própria interpretação da pessoa que está vendo o que você está fazendo. Você fala bom dia, tem pessoas que ficam super felizes. Tem pessoas que você fala bom dia, a pessoa bom dia para quem? Isso tem a ver com bom dia? Não. Tem a ver com a própria interpretação da pessoa, né? Do próprio paradigma de vida, do sistema de crenças dela. Tem a ver se a pessoa dormiu bem, dormiu mal. Tem a ver com muita coisa que não tem nada a ver com um bom dia ou com o que você está fazendo especificamente. A dor é inevitável. Por quê? Porque nesse planeta é assim.
Ninguém vai concordar com tudo que você está fazendo, ninguém vai gostar de tudo que você está fazendo. A dor é inevitável nesse sentido. Agora, o sofrimento ele é opcional, no sentido de negar ou resistir a isso. A partir do momento onde você nega ou resiste aquilo que está acontecendo, você está transformando a dor, que é inevitável, num sofrimento. Porque você vai estar carregando tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Tudo aquilo que a gente resiste da realidade vai persistir em nossas vidas. Porque a gente fica carregando aquilo dentro da nossa mente. Tudo aquilo que a gente resiste ou nega, a gente vai ficar carregando. Tudo aquilo que a gente aceita, a gente acaba. A gente simplesmente age e resolve. Agora, uma coisa é importante. Quando a gente sai da zona de conforto para a gente agir, a gente tem que ter um nível de desapego muito grande. Por quê? A orientação interna vai querer agir da maneira que tiver que agir. Muitas vezes pode ser de uma maneira calma, pacífica, no sentido de, né, por que você faz isso comigo? Às vezes pode ser um pouco mais firme. Às vezes você vai precisar de um pouco mais de firmeza, de força, de autoridade. Aí, mas se a pessoa tiver, por exemplo, um senso de incapacidade, não merecimento, o que vai acontecer? Invariavelmente, ela vai escolher se manter na zona de conforto e carregar o fardo da resistência, da negação. É por isso que o autoaprimoramento com o autoconhecimento, ele é muito importante. Porque todo mundo recebe instruções todos os dias. Ninguém, eu afirmo isso com total certeza, ninguém fica sem ajuda, ninguém fica sem auxílio, ninguém fica sem oportunidade e ninguém fica sem orientação. Porque as sincronicidades estão aí. Elas acontecem o tempo todo. E por mais que a gente... Eu já lembro, para quem assistiu os vídeos sobre mediunidade, tem lá no destaque do Instagram, mediunidade. Sincronicidade, pessoal, quando é para acontecer, vai acontecer. E mesmo que vocês fiquem negando as sincronicidades, a única coisa que vai acontecer é que elas vão ficando mais intensas ainda. É por isso que o sofrimento vai ficando cada vez mais intenso. Porque o sofrimento cria mais sofrimento. E a resistência ou negação de uma realidade é sofrimento. Ou seja, vocês vão precisar negar e resistir cada vez com mais intensidade. Tanto a realidade, quanto as sincronicidades que vão aparecendo para vocês olharem para a realidade. Eu dei esse exemplo lá no Instagram. A sincronicidade, às vezes, é um toque amoroso no ombro. Assim, ó, presta atenção. Daqui a pouco a sincronicidade está, ó. Alô? Acorda. Daqui a pouco ela tá te dando tapa na cara. Daqui a pouco ela tá te dando rasteira. É importante aquilo que a gente está falando. Ao invés de falar, eu sou derrotada, eu estou me aprimorando para conseguir. Estou tendo dificuldade? Sim, mas eu estou todos os dias me aprimorando, fazendo o que for necessário. Pessoal, vocês precisam aprender a mudar essa linguagem negativa que você, de falar mal de vocês mesmos. Eu dei 3 meses de Clube do Livro só para falar isso, praticamente. Para mudar radicalmente. É uma mudança radical de atitude mental. Começar a perder esse hábito de falar negativamente sobre vocês mesmos. Ah, eu não consigo, a minha mente sempre vence, ah, eu não sou capaz, ah, eu... Para com isso, pessoal. Percam esse hábito. E a segunda coisa, Jovita, que eu posso comentar sobre o que você trouxe, é o amor pelo autoconhecimento, o amor pela verdade e o amor pelo aprimoramento. Quando a gente tem um porquê forte, o como é fácil. O que difere uma coisa ser fácil ou difícil não está na coisa, está naquilo que nos move
com aquilo que a gente está fazendo. Quando a pessoa começa, porque é difícil, a motivação dela, o que move ela para fazer é fraco. A pessoa, ela não ama o autoconhecimento, ela não ama a busca pela verdade, ela não ama a busca por se aprimorar. Ela ama mesmo o boteco, o futebol de quarta-feira, ela ama a cervejinha, ela ama o pimba-pimba todo final de semana com uma pessoa diferente. Ela ama isso. Ela, ela pode estar entendendo que isso está causando sofrimento na vida dela, que está causando problema na vida dela. Ela pode entender por quê? Porque ela está sentindo o sofrimento, está doendo. Mas ela não tem amor pelo autoaprimoramento. Ela está apaixonada ainda pelas coisas do mundo, pelas próprias crenças. Tem pessoas que ficam apaixonadas pelas próprias doenças, apaixonadas por serem pessoas derrotadas e por se colocarem nesse lugar. Né? A pessoa que chega em terapia, por exemplo, muito comum, a pessoa chegar falando rindo, achando super divertido o fato de tudo dar errado na vida dela. É comum de acontecer. Ah, porque minha vida é horrível, minha vida é muito ruim, tudo dá errado. E eu fico assim, tipo, olha o gozo da pessoa em achar a própria vida uma coisa horrível. Tem pessoas que, assim, depende, eu fico lá na total aceitação. Tem vezes que eu sinto de chegar e falar, mas qual é a graça disso? A pessoa na hora, qual é a graça da vida ter dado errado até hoje? O que que você aprendeu? O que que você aprendeu com isso tudo que aconteceu? Aí a pessoa muitas vezes não aprendeu nada, mas ela está rindo. O humor não é só porque está rindo que é bom. Falei isso nos stories. O humor, ele é uma forma da gente falar sobre assuntos delicados, porque o humor relaxa a pessoa para ela entender alguma coisa, ou seja, uma maneira de relaxar a pessoa para ela entrar em contato com assuntos delicados. Para aí a gente reeducar a mente. O humor sadio, ele serve para isso. A gente vê o Chaves. Chaves e Chapolin é um clássico e maravilhoso exemplo de falar sobre coisas fortes de maneira bem-humorada. Cara, Chaves falava sobre coisas muito pesadas. Cara, o Chaves era órfão, pobre, passava fome. E o Chaves versava sobre humildade, versava sobre sinceridade, amizade, de uma maneira muito humorística. Existem muitos ensinamentos profundos nos Chaves e Chapolin. Isso é um humor sadio. Agora, humor sádico, que é aquele humor que não traz conhecimento nenhum, não traz educação nenhuma. Então, Jovita, primeiro de tudo, vamos começar a mudar esse vocabulário. E segundo, amor pelo autoaprimoramento. É literalmente amar se aprimorar. Amar se aprimorar mais do que você tem medo de qualquer coisa. Quando o amor, ou seja, a vontade de se aprimorar, de ser um ser humano cada vez melhor, for maior do que o seu medo, não tem medo que vai te parar. Você vai sentir medo? Vai, mas o medo não vai te paralisar. Nem dificuldade nenhuma vai te paralisar. Dificuldade só paralisa quando o porquê, o que move a pessoa é fraco. E é o que acontece nesses casos? Ao invés da pessoa olhar para si e entender ao que ela está resistindo, ao que ela está negando, o porquê o que move ela está sendo fraco, o que essa pessoa faz? Ela vai tentar com mais força ainda. Ela vai tentar, ela vai se esforçar mais. Quando o caminho não é aí. Se você está se esforçando muito para uma coisa, ou seja, no sentido de tipo, é uma coisa se fazer, às vezes, sei lá,
Pegar um metrô, pegar um ônibus, para algumas pessoas pode ser um esforço muito grande. Isso significa o quê? Que a motivação dela, o porquê dela é fraco. Porque literalmente só entrar no ônibus e... Por que entrar no ônibus para umas pessoas é tranquilo e para outras é um esforço tremendo? Porque existe resistência ali, mental. Ela está fazendo alguma coisa e tem como se fosse uma corda mental puxando ela. Existe uma mente resistente ali puxando a pessoa para ela voltar para onde ela estava e não ir para o ponto de ônibus, pegar um ônibus, por exemplo. Então, se a coisa está muito difícil, para, respira. Existe resistência aí. Se esforçar mais, na minoria dos casos, resolve. O que a gente precisa é entender por que, que o que nos move está fraco. Ah, eu trabalho com tal coisa e é super difícil. Por que, que você trabalha com isso? Vai perceber que a resposta da pessoa é sempre, ah, não sei. Ah, porque não tem outra coisa. Vocês podem perceber, pessoas que têm um porquê fraco, na primeira dificuldade já desistem. Ah, eu vou lá ajudar o próximo. Por que, que você está fazendo isso? Ah, porque falaram que é legal. Vai chegar na hora de ajudar o próximo, na primeira patada que levar, que vai levar patada, vai desistir. Ah, isso não é para mim. Ou a pessoa vai tentar com mais força ainda. O que, que ela vai fazer? Ela vai lutar contra a pessoa que ela está ajudando. Você vai ajudar uma pessoa, e aí você leva uma patada. E aí o que acontece? Não vou desistir. E aí você vai e começa a entrar em conflito com a pessoa que te dá patada. Não, você não vai fazer isso comigo. Você me deu patada, eu vou te dar outra patada de volta. Por que, que você está fazendo errado? E ao invés dela parar, refletir, ir para o conforto, ir para o conforto do coração em meditação, se retirar um pouquinho, ir para o conforto da casa, de pessoas queridas, enfim, de qualquer coisa que gere essa sensação de conforto. E refletir, por que, que essa pessoa que me deu a patada me afetou tanto? Por que, que eu estou tendo que colocar mais esforço para ajudar uma pessoa? Eu conheço pessoas que ajudam. Eu conheço, por exemplo, uma moça que ela toda segunda-feira ela ajuda pessoas em situação de rua. E ela sai para a rua tipo 9 horas da noite e volta de madrugada. E na terça de manhã ela já está acordada para trabalhar de novo. E ela nunca está cansada. Ela não fica cansada. Mas eu perguntei para ela, você não fica cansada, não? E ela vai tipo, levar quentinha, ela conversa com as pessoas em situações de rua, ela tenta entender por que está ali, tenta ajudar. Ela já tirou muita gente de situação de rua porque a pessoa estava perdida. Tipo, pessoa, por exemplo, que veio lá do Nordeste para trabalhar, chegou aqui, não conseguiu emprego e ficou na rua. Aí ela faz uma vaquinha e paga a passagem de volta para a pessoa. Teve pessoas que não tinham nem identidade para conseguir pagar uma passagem de ônibus. Aí o que ela fez? Ela conhece uma pessoa que trabalha na delegacia civil e ajuda as pessoas a tirar registro para conseguir voltar para casa. Ela já ajudou várias pessoas nesse sentido. E ela vaga à noite fazendo isso. Vai de noite e de manhã, terça, já está acordada de novo. Eu perguntei para ela, você não fica cansada, não? Ela falou, não. Para ela é a coisa mais natural, é a coisa mais fácil do mundo. Tipo, ela não tem zero resistência com nada disso. Por isso que ela não fica cansada. A motivação dela, o que move ela, é literalmente ajudar o próximo. Só isso. E eu pergunto, ela me conta umas histórias, assim, algumas bem cômicas, inclusive, de pessoas, assim, que mal-humoradas. Imagina, pessoas em situação de rua. Muitas vezes sob efeito de drogas. Tá ali no sofrimento, no frio. Tu vai ajudar uma pessoa, tu vai esperar que ela se trate bem? Muitas vezes isso não vai acontecer. E ela fala, tipo, não, tranquilo. Ela não nega, não resiste, inclusive, a isso. O que move ela é literalmente ajudar o próximo. Só, literalmente só isso.
Ela não espera nem nada em troca, nem obrigado, nem bênção de Deus. Nada. Ela não espera nada. Ela, simplesmente a motivação dela é única, total, exclusivamente isso. O que move ela é isso. Então não tem dificuldade. Menor dificuldade. Ela não se esforça. Zero para isso. O que nos move, em termos de autoaprimoramento, amor, por isso que eu repito isso, amor pela verdade. Uma pessoa que ama a verdade, ela sempre vai aceitar a realidade, porque ela ama a verdade. Ela não ama sonho, ela não ama ilusão, fantasia, ela ama a verdade. A busca dessa pessoa é pela verdade. Ou seja, que pessoa que ama intensamente a verdade vai rejeitar, negar ou resistir à realidade. Seria uma total contraproducência. Uma pessoa amar a verdade, rejeitar a verdade, negar a verdade? Não. Você ama a verdade, você não rejeita. Uma pessoa que ama se aprimorar, ama ser uma pessoa melhor, essa pessoa não vai ter nada difícil. A pessoa que acha que se melhorar, se aprimorar é uma coisa difícil, de duas uma. Ou essa pessoa está apaixonada pelas coisas do mundo, pelas coisas transitórias, né, pelas coisas, né, sensoriais, pelas coisas excitantes, né, porque isso não deixa de ser uma ilusão, porque você vai, se excita, acaba, daqui a pouco você tem que se excitar de novo, acaba, excita, acaba, você não sai dali nunca. Por isso que os antigos chamavam essa realidade de ilusão. Não é porque a realidade seja uma ilusão. A ilusão é achar que essas coisas transitórias, porque as coisas do mundo são transitórias, vai trazer satisfação. Isso é o que os antigos chamavam da maior das ilusões. A gente sabe, a gente sente, as sincronicidades aparecem. Por isso que eu falo, é raro, mas acontece, mas é muito raro uma pessoa estar num nível de perturbação mental muito grande para ela não enxergar nada, nem o próximo passo. São raras as pessoas que já chegaram para mim nesse estado. A maioria sabe. Ah, bom, o nosso tema sobre aceitação e zona de conforto foi esse. Ô, Henrique, eu tenho uma última pergunta. Existe zona de conforto positiva? Tipo, a pessoa já alcançou uma estabilidade no relacionamento, tá trabalhando no que ela quer, enfim, ela não sofre em nenhuma área da vida. Isso é positivo? A pessoa é estagnar ou ela tem que estar sempre buscando evoluir em tudo, assim? Você já viu uma árvore estagnada? Já cresci o suficiente. Vou ficar por aqui mesmo. Você já viu isso? Pega um capim e bota lá. O capim vai parar de crescer? Existe qualquer coisa na natureza que se coloque em zona de conforto e fale, já estou confortável com isso aqui. E não tem receita de bolo. Perceba que quando eu falei da zona de conforto, eu não disse que o conforto ele é ruim. Não existe essa receita de bolo quando se trata de autoconhecimento. A gente traz o quê? Ideias e reflexões para você refletir. Será que isso que eu estou fazendo é uma zona de conforto? Não é? É busca por sensações? É autoaprimoramento? Percebo que não tem receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Todo o trabalho aqui no Mente Consciente é um trabalho subjetivo. É um trabalho da gente trazer ideias, reflexões para vocês aplicarem na vida de vocês. É importante você estar fazendo essa reflexão. Vocês vão perceber, inclusive, que muitas pessoas que se colocam nesse sai de um, entra de outro, sai de um, entra de outro, sem um momento de relaxamento, isso, inclusive, é uma zona de conforto.
Porque se a pessoa não para de fazer isso, de alguma coisa ela está fugindo. Ou seja, alguma coisa está ligando. Tem pessoas, por exemplo, que são workaholic, e o motivo da pessoa ser workaholic é porque se ela parar, ela vai ter que olhar para si. E se ela olha para si, ela vai ter que olhar muita culpa, ela vai ter que olhar muito equívoco, ela vai ter que olhar muita coisa. E aí o que? A pessoa se coloca, ela não para, não para, não para, não para. Aí vem o burnout. Aí ela tem que parar. Aí ela é obrigada a parar. Aí vem a doença. Aí ela é obrigada a parar. Então, percebo, zona de conforto podem ser várias coisas. Qualquer coisa que nós estejamos fazendo que esteja impedindo a gente de ter clareza, ou seja, qualquer coisa que a gente esteja fazendo que esteja fazendo com que a gente negue, fuja ou resista da realidade, acaba se tornando uma zona de conforto. Então, zona de conforto é um nome filosófico para isso. Zona de conforto é aquela zona onde a gente se coloca em uma constante situação para a gente não olhar para uma situação. Nesse caso, a zona de conforto é maléfica. A zona de conforto positiva é quando a gente está ali para olhar para si e entender quais resistências, quais fugas, quais fantasias, quais negações estão acontecendo para a gente poder agir da melhor maneira, de maneira melhor, para a gente trazer resolução completa para a situação. É claro que isso, como eu disse, é muito subjetivo. Quem dera, né, que tivesse receita de bolo para essas coisas. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que cuida do corpo que vai para academia e esporte, etc., para se exibir o corpo, e existe uma larga diferença da pessoa que faz a mesma coisa por amor ao corpo. Apesar de ser a mesma coisa, as intenções são diferentes. Uma pessoa que tem amor ao corpo, ela nunca vai deixar de cuidar do corpo. A pessoa que cuida do corpo para se exibir, nas primeiras dificuldades ela para. Entende? Espiritualidade é a mesma coisa. Existe uma grande diferença, eu falei isso na semana passada, existe uma grande diferença de buscar o autoconhecimento por amor, meditar por amor a Deus, de querer usar Deus. Apesar da pessoa estar fazendo a mesma coisa, a pessoa está... A intenção é diferente, a pessoa está querendo utilizar da responsabilidade, da espiritualidade para ganhar dinheiro, para ter fama, para enganar, para mentir, para isso. Para passar uma imagem de tal, etc., de pessoa iluminada, etc. A motivação dessa pessoa não é amar a Deus. Entendi. Da primeira dificuldade, essa pessoa desiste. E é muito comum, muito comum. Uma vez, inclusive, eu mesmo trocava mensagens, conversava com uma menina que tinha acabado de começar, queria ser terapeuta e estava começando a se divulgar e tudo mais. E deu para perceber muito claro pela fala dela e pelo que ela postava que o intuito dela não era servir ao próximo, era ser famosa. Era que as pessoas enxergassem ela como uma pessoa santa, iluminada e ser vista, né, num pedestal pelas pessoas. Tipo, olha como esse ser iluminado, nossa, que pessoa especial e tal, não sei o quê. Deu para perceber muito claramente que era isso, mas eu não falei nada, fiquei quieto, busquei aconselhar, busquei conversar, aceitando isso numa boa. Não deu 3 meses, ela desistiu. Deu 3 meses e desistiu. Ah, Henrique, porque as pessoas não. Ela não falou isso para mim, mas deu para perceber, porque as pessoas não curtem os meus posts, que as pessoas não comentam, não compartilham. A intenção de se lançar como terapeuta era isso? Na primeira dificuldade, vai desistir. Estudo sem prática é metade do conhecimento. Se o estudo não está te levando à prática, esse conhecimento está incompleto. Conhecimento que não leva à sabedoria, conhecimento que não impulsiona
ou seja, que não entusiasma ao movimento, à ação, é meio conhecimento. Vou dar um exemplo. Dentro da espiritualidade, pessoas que tornam os seus seguidores dependentes dele ou dela. A pessoa passa um conhecimento, mas ela não passa um conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque o conhecimento verdadeiro deveria fazer com que cada pessoa começasse a andar com as próprias pernas. Seja autônomo. Não fique independente da pessoa que passa o conhecimento. Só que se a pessoa passa o conhecimento, mas ela não passa ao mesmo tempo um entusiasmo de praticar o conhecimento, ou seja, passa um conhecimento somente para as pessoas ficarem cada vez mais dependentes da pessoa que passa o conhecimento, esse conhecimento é falso. Ele é meio conhecimento, é meia verdade. O que a pessoa está falando pode até ter um fundamento, ou seja, pode até ser lógico, mas é incompleto. A teoria, o conhecimento teórico, é esse momento de reflexão, é esse momento da gente compreender as dinâmicas, mas a gente precisa entender que tudo isso precisa ser posto em prática. Então, a pessoa que fica só estudando, 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 mas não coloca nada em prática, muitas vezes isso se torna uma zona de conforto. Abençoado seja, abençoada seja.